Boa noite, turma do YouTube! Hoje a gente vai fazer mais um fechamento de mercado aqui com vocês, mas antes não esquece de me dar o like. Se você gostar do que eu vou passar hoje pra ti, me segue, ativa as notificações, que é muito importante para o nosso canal crescer e eu poder trazer mais conteúdos como esse para vocês. Então vamos lá. Começando aqui pelo Infut, turma, pelo índice, mini índice, o que a gente tem, né? O que aconteceu hoje no mercado? Olha só, preço ontem, na sexta-feira, sexta-feira, olha. O preço ontem, na terça-feira, entregou esse movimento de queda aí sem olhar para trás e hoje ele voltou no movimento de alta sem olhar para trás, né? Fazendo essa volta em V, até ativou aqui, né? Esse movimento de volta em V e entregou depois da notícia aí todo esse movimento, só que é um ponto importante que eu vou deixar para o final. Então, olha só, o que a gente tem? Observando aqui esse movimento todinho aqui pelos 60 minutos, eu posso dizer que eu estou num movimento lateral, onde eu estou obedecendo vários topos importantes que está nessa região aqui, ó, tem esse topinho, tem esse, e esse de hoje. Então, esse topo é um topo relevante, tá? E esse fundo também, então a gente deixa marcadinho aí, que são regiões onde o preço está lateral. Então, olhando pelo fractal menor dos 5 minutos, que é o dia de hoje que a gente vai analisar, olha o que é que o preço fez. Primeiro, turma, o que é que a gente observa? Ele abriu dentro dessa região aqui, tá? Essa região de fundo, que eu observei hoje, que a gente tinha inclusive até formação, ele estava formando um triângulo aí simétrico, né, dentro dessa região, podendo dar continuidade nesse movimento, tá? No movimento de ontem. E aí, ele tinha um alvo também aqui para pagar que ele estava devendo, que acabou não pagando, tá? Tinha um alvinho aqui, ó, 100% desse movimento, desse espelhamento, ele costuma bater os espelhamentos 100%, acabou não entregando. O primeiro ponto que a gente observou foi justamente isso. Na terça-feira, ontem, ele já tinha rompido esse movimento e não tinha voltado ainda para trocar essa polaridade, dando sequência nesse movimento de triângulo simétrico. O que acontece, turma? Olha só, a gente observou o preço abrindo dentro dessa região aqui de fundo. Ó, a gente tinha uma região bem importante aqui, o preço abriu, rejeitou e voltou para essa região aqui, ó, que era uma região que era de troca de polaridade, tinha todas as médias aqui ainda inclinadas, jogando esse preço para baixo. Pelo 2 minutos, turma, a gente pegou uma vendinha aí, pagou 280 pontos. Então, logo quando essa barra do 2 minutos fechou abaixo dessas médias, principalmente da 200, que estava aqui pelo 2 minutos, a gente fez uma venda, tá? Com parcial aqui justamente nesse fundo, por conta desse, né, a gente tem que bater uma parcial no fundo relevante, que o preço rejeita 2, 3 vezes. Então, a gente bateu parcial aqui e o preço acabou voltando, tirando a gente aí na nossa proteção. Mas pegamos aí 200 pontos nessa operação, tá? 280 pontos, que foi a nossa parcial. E aí, o preço acabou voltando e chegou nesse ponto aqui, ó, onde eu já tinha essa LTzinha marcada desse triângulo. O que eu tinha aqui na cara que eu não poderia ativar uma compra, tá? Nesse ponto, eu vou primeiro falar aqui os pontos que a gente observou e depois a gente passa olhando um contexto geral, o que poderia ativar. O que a gente faz? Sempre quando você fecha um dia, o ideal é que você vá fazer o backtest desse dia para justamente ver alguns pontos que você às vezes deixa passar. Então, é importante a gente sempre analisar o dia como foi, tá? Então, olha só, o que a gente teve? Então, o preço chegou nessa região, rejeitou, a gente fez essa venda. Quando o preço volta, ele ativa esse pivôzinho intraday, tá? Pelo 2 minutos aqui, ele ativa, deixa eu voltar para os 5 minutos. Só que aqui tinha aqui logo na cara, né? A gente queria que esse preço voltasse um pouquinho mais aqui embaixo para a gente poder pegar ele. Só que o que aconteceu? Ele lateralizou, deixou as médias começarem a inclinar. E aí, ó, ele veio trocar essa polaridade aí com a VWAP e jogou o preço para cima. Acabei não fazendo nada porque aqui eu tinha uma rejeição tanto de VWAP do dia anterior, eu também tinha aqui uma 200. Acabei que não fiz essa compra, tá? Eu não consegui fazer essa compra dentro dessa região. Trabalho por região. E aí essa região não me autorizou, digamos assim, a efetuar essa compra. O que é que eu pensei, turma? Vamos ver se o preço chega esticado em alguma região importante e a gente tenta bater uma contra, né? A gente gosta de um movimento quando está esticado e assim fez e foi a nossa primeira venda dentro do índice. Acabou rejeitando o movimento aí, que chegou a pagar 100 pontinhos e depois voltou entregando, devolvendo esse movimento e foi só subindo. Então, assim, a oportunidade que a gente vê, depois que, claro, passa o movimento,
Mas a gente observa esse comportamento de preço aqui em cima da VWAP, que a gente pode considerar o quê? Se eu olhar aqui pelo 2 minutos, vocês observam que eu tenho o quê? Eu tenho um pré-rompimento, né, do intraday. Então, eu tenho um movimento de impulsão, tá? Um movimento corretivo. E quando eu volto aqui, ó, já volto trabalhando em cima dessa VWAP e trabalho principalmente a ativação desse pivô. Como eu falei para vocês, eu não tinha tanta amplitude, porque eu já tinha um alvo aqui de cara com mais ou menos aí, acho que tinha uns 200 pontos, deixa eu ver, onde o preço tava, que eu pegaria aqui em cima, tinha uns, ainda, para VWAP tinha 100 pontinhos, e para 200 dos 5 minutos, a gente ainda tinha aqui uns 280, mas eu imaginei que esse preço poderia travar e jogar de novo o preço aqui para baixo. Então, por isso eu não efetuei nenhuma compra, tá? E aí, o que teve aqui, turma, né? Dentro dessa região, a gente tinha esse acionamento aqui, que poderia pegar, só que eu bateria parcial de imediato aí nessa 200, tá bom? Tinha que ter muito cuidado dentro dessa região. E hoje, por ser um dia atípico, o preço foi sem a gente. Acabamos não fazendo... Teve alunos já que pegaram alguns pontos aqui, já entraram nessa rejeição aqui da VWAP, teve aluno que pegou aqui no fundo também e acabou levando aí mais de 800 pontos nessas operações. Eu acabei não entrando nessa operação de compra, tentei bater venda aqui nesse movimento esticado, não consegui. O único ponto que eu viria que o preço poderia também entrar esticado seria nessa região aqui, porque se eu for pegar todo esse movimento de alta, preste atenção aqui, ó. Se eu for pegar todo esse movimento aqui de alta, olha o que é que eu tenho lá naquela região, topos, fundos, e eu também tenho essa 76.4 que eu gosto bastante. O preço estava bem esticado, de médias em tempo gráfico maior, então aqui seria um outro ponto para pegar uma venda. Meio que o preço fez o quê? Um power breakout, esperou as médias em tempo maiores chegar no preço e deu essa explodida aí depois, né? 4 horas na hora da notícia, chegou num ponto importante de topo, que é essa região, e jogou o preço todo para cá, para baixo. O que a gente tem que analisar nesse ponto, turma? Olha só, para amanhã, inclusive, a dica que eu vou passar aqui para vocês, olha o que a gente tem para amanhã. Se eu tenho esse topo, o dia de hoje, a gente chegou numa região importante, que é uma região de troca de polaridade, uma região de 76, e se eu pegar esse movimento só esse movimento aqui que não teve correção, que eu gosto muito, inclusive, ensino isso na minha mentoria, é essa região, ó, confluindo exatamente com esse ponto, tá? Então, o que pode acontecer? O preço ainda continuar trabalhando dentro desse movimento, ou seja, se ele abrir aqui dentro dessa região, procurar ainda corrigir toda essa impulsão do preço, se ele quiser dar continuidade nesse movimento e ficar trabalhando aqui dentro dessa região, tá? Tem que ter cuidado bastante. Mas se ele abrir aqui desse fundo, começar sem gap principalmente, abrir sem gap, observar se o preço tem esse tipo de comportamento de correção. Abriu com um movimento de gap de alta, principalmente dentro dessa região aqui, ó, a gente busca venda para dar continuidade nesse movimento de pivô. Então, eu tenho aqui, ó, um pivô também ativado, que ele bateu o primeiro alvo dentro dessa região. Então, esse ponto aqui de gatilho, a gente teria uma possível venda aí dentro dessa região, tá? Principalmente se ele abrir aqui, ó. Desculpa. Principalmente se ele abrir aqui e querer rejeitar, e aí ele entrega esses movimentos aqui corretivos dentro dessa impulsão. Então, fica a dica para vocês para amanhã, tá bom? E o dólar, turma? O dólar, no comecinho ali do dia foi chatinho, mas a gente ainda pegou umas operações também. Ó, aqui, dentro desse movimento, a gente tinha uma impulsão. Todo esse movimento aqui, se vocês olharem as aulas aí que a gente tem passado, eu sempre falo desse tipo de movimentação aqui do dólar, que ele, quando ele vem, trabalha, ativa um pivô, ele vai lá em cima fazer uma correção para depois entregar um movimento que ele tá devendo aqui, tá? Então, essa é a minha expectativa ainda pro dólar. Inclusive, hoje a gente pegou uma venda, tá? A primeira venda que a gente pegou foi dentro dessa região aqui, eu acreditando bastante nesse movimento. E aí, a primeira venda ele me estopa, tá? Ele vai lá, me estopa e eu entro novamente. Fiz 2 entradas aí dentro dessa região, que era uma região importante
de venda dentro do nosso operacional. Então, a gente pegou essa primeira venda e ele acabou voltando, estopando, e depois entregou de novo. A gente fez outra venda aqui, tá? Outra venda aqui. E aí, com stop de 4 pontinhos dentro dessa região aqui embaixo. E a venda que a gente pegou aqui, a gente pegou um stop de 5 pontos, tá? Ó, 5,5 pontos. E ele acabou estopando. Nessa venda, ele acabou entregando aqui 8 pontinhos pra gente, onde eu bati a minha primeira parcial. Deu 8 pontinhos. E aí, turma, o preço voltou e ficou nessa lateralização. Falei pra turma, ó, o dólar, enquanto ele não sair desse movimento aqui, ninguém faz nada, tá? Ninguém faz nada porque ele vai ficar estopando como ele fez, ó. Chegou nessa região, chamou o vendedor, jogou o preço para baixo. E aí ele ficou nessa lateralização até perder esse fundo. Eu deixei dito lá na turma, se ele vier perder esse fundo aqui, mete brasa, porque a gente tem expectativa desse preço aqui embaixo, tá? Então, ele acabou perdendo esse fundo, olha que bonito aqui, ó. Ele perdeu esse fundo com esse pullbackzinho raso, tá? Que é essa impulsão do preço. Nesse movimento aqui, ele acaba perdendo esse fundo, entregou aí, dentro desse ponto, entregou bons pontos aí, ó. Acabou entregando aí 12, 13 pontos dentro desse movimento, que se você pegar toda a impulsão do dia, olha só. Se eu pegar o movimento do dia, que é que eu tenho, ó, alvo dentro dessa região, tá? E aí, o que é que ele faz? Ele rompe esticadão, rompe esticado, volta para dentro da região. A gente teria esse movimento aqui todo, ó. E aqui eu teria uma troca de polaridade com a região de 61, VWAP, todas as médias. Olha que lindo, olha que linda essa venda. Porque ela já ativa um pivô. Então aqui, como eu falei para o pessoal, se ela voltar para trocar a polaridade, aqui ativa venda. Olha que lindo. Venda dentro dessa região e foi lá pagando mais, entraria aqui, tá? Pagando aí mais 16 pontinhos. Pena que eu não estava na frente do computador, mas esses movimentos a gente passou lá na sala educacional que ele poderia acontecer, com um stopzinho aí também de 5 pontos e pagando 16. E depois ele ficou nessa lateralidade, ó, testou várias vezes esse fundo aí. Quando ele é testado assim, não passa, tem que bater parcial. E aí, aguardar um outro movimento. Depois da notícia, ele tentou novamente e jogou esse preço para cima. Então, para amanhã, qual a expectativa que a gente tem para esse dólar, tá? Vamos lá. Vamos observar aqui como é que tá esse preço. Eu tenho todo esse movimento aqui, ó. Todo esse movimento aqui de lateralização, certo? E aí, eu tenho esse ponto aqui, se o preço quiser... Importante isso, tá? Importante. Se o preço quiser dar continuidade nessas altas, cuidado com esses pontos aqui se o preço não vai voltar. Porque a minha expectativa é que esse preço vá lá embaixo, tá? Minha expectativa é que esse preço venha aqui embaixo. Claro que eu tenho um ponto de parada muito forte aí no preço, que é essa média de 200 dos 60 minutos. Mas ele pode ainda ficar dentro desse movimento até conseguir romper ela. Beleza? Então, fiquem atentos para esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, antes dele dar início a esse movimento corretivo. Então, a gente tem esse topo aqui, que é o topo que ele parou aí, ó. Toda essa região ainda. Ele pode querer pagar alvo desse movimento aqui, tá? E aí, a galera vai chamar isso aqui de rompimento falso, tá? Na realidade, ele tá cumprindo o papel dele e fazendo um movimento que eu amo, que é um movimento corretivo saudável. E aí, ele pode entregar esse movimento aí, tá? Então, é essa a expectativa para amanhã. Importante marcar esses pontos. E se você gostou, deixa meu like, comenta, que é muito importante para mim. Até amanhã, um abraço.